Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Ô Emanuel. Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Príncipe da paz. O El Shaddai. O Elohim. Nosso Adonai. Remidor das gerações, enviado pelo Abba, aleluia. Nós somos chamados para ser adoradores. Os adoradores são muito preciosos para Deus. Os adoradores são muito preciosos. Deus não busca adoração, Ele busca adoradores. Ele já tem adoração bastante, Ele não precisaria de nós aqui. Mas nós fomos chamados para adorar. Enquanto nós adoramos, Ele começa a cuidar das nossas coisas. Enquanto nós estávamos adorando, a minha neta estava indo ao hospital e eu me lembrei da cena no dia do primeiro culto que nós estávamos adorando a Deus. E eu me lembrei com muita clareza. Eu disse a Elizabeth, eu preciso continuar adorando. Eu, meu filho lá no hospital, eu levantei minhas mãos e eu não baixei mais de lá para cá. É por isso que Jesus nos chamou para algo extraordinário, fazer parte da adoração. Eu gostaria de ter os dons, os talentos desses moços, mas eu não tenho, mas eu tenho o cheiro deles. Coisa linda, né? A gente vê a unção de Deus trazendo e formando, né? Jovens adoradores que se dispõem a entrar no lugar de aperfeiçoamento. Nós queremos ser aperfeiçoados. Nós fomos chamados para ser aperfeiçoados. Não ficar num só lugar, mas nós estamos em movimento. Nós, quando estamos em movimento, o Senhor começa a multiplicar em nós a capacidade da revelação. Aleluia. Nós hoje temos uma situação especial aqui neste ministério. Quem é aqui dessa casa sabe que nestes anos todos eu nunca coloco alguém ministrar que não seja a nossa mesa. Mas hoje nós temos uma situação de alguém que a mesa foi apresentada para nós. Nós não fomos até a mesa, mas a mesa veio até nós. E eu sei reconhecer um homem de Deus. Nós já queria chamar o Clay, já podia subir conosco. Clay é um nome diferente, né? Eu prefiro Clay, mais curto. Um jovem profeta da cidade de São Luís do Maranhão, que veio de longe, quente lá, né, irmão? É quente, né? Então você não é morno nem frio, você é quente. Isso. Aleluia. Então nós temos a oportunidade de ouvir o que Deus está fazendo lá no Nordeste brasileiro. E nós queremos ouvir. E nós tivemos um momento muito lindo no sábado passado, onde a Fernanda, a nossa enviada, capturou o coração do Clay. E então os dois capturaram um para o outro e então nós podemos viver isso. Nós vamos estar lá em São Luís do Maranhão em julho, né, meados de julho, para celebrarmos algo poderoso. Mas hoje nós vamos ouvir a voz do noivo falando de outro noivo. Amém? Te apresenta tu mesmo aqui, tu é parte dessa casa.
Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Nós amamos o teu nome, Jesus. Nós amamos o teu nome, Jesus. Coloca o teu nome em nós. É no teu nome que nós oramos. É no teu nome que nós somos ouvidos pelo Pai. Lembra-nos nesta noite do teu nome, Jesus. Lembra-nos que somos uma igreja que carrega o teu nome, Jesus. Estaremos diante das tuas sagradas letras, estaremos diante da tua palavra. Que ela ilumine o nosso caminho, que ela abra a nossa mente, que ela transforme o nosso coração. Faz por meio da tua palavra aquilo que nós não podemos fazer. Em teu nome que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Como o pastor Célio falou, meu nome é Cleidson, sou lá de São Luís do Maranhão, sou noivo da Fernanda, missionária aqui da casa. A igreja que eu congrego lá em São Luís é a Missão Cristã Casa do Pai. Nós somos uma igreja nós somos filhos ministeriais do Mevan, de Itajaí. Nosso pastor é pastoreado pelo Luiz, então estamos em casa. E eu queria compartilhar algo com vocês essa noite, a partir do texto de Mateus, capítulo 18. Queria gastar um pouco de tempo com você, meditando nessas palavras, buscando entender a voz do Senhor por meio daquilo que Jesus ensinou. Mateus, capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 23. Nós vamos ler uma das parábolas que Jesus contou. Mateus capítulo 18, versículo 23 em diante. Diz assim: Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar as contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, mandou colocá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. E os seus conservos, vendo o que aconteceu, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor, o rei. Então, o rei chamou-o à sua presença e lhe disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicou. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de ti? E irado, entregou aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim, também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração
ao seu irmão. Amém? Jesus contou aqui uma parábola, e as parábolas de Jesus, elas tinham um objetivo bem claro, era revelar os mistérios do reino de Deus. Revelar o mistério do reino de Deus aos corações que estavam dispostos a acessar o reino de Deus. Então, aqueles que ouviam a Jesus e não tinham um coração disposto a aprender do reino, eles não entendiam aquilo que estava sendo ensinado. Mas aqueles que tinham o coração aberto, eles conseguiam compreender os ensinamentos de Jesus. E nessa parábola, nós lemos, tem 3 personagens principais que Jesus apresenta aqui para a gente. Ele fala do rei, fala do primeiro servo e fala do segundo servo. Então, Jesus ele vai apresentar algumas lições aqui para a gente, a partir desse texto, que eu queria meditar aqui com você. E a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção, que é o que Jesus coloca diante da gente, é que o primeiro servo tinha uma dívida imensa com o rei, que ele não tinha condição de pagar. E a dívida que nós temos com Deus, ela é tão imensa quanto a dívida desse primeiro servo. Olha comigo aí, o versículo de número 23. O reino dos céus é comparado a um rei que quis acertar contas com os servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com o que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, os seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrado diante dele rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. O primeiro servo, a dívida dele era de 10.000 talentos. Essa dívida, ela era um número praticamente impossível de alguém ter naquela época. 10.000 era o número mais alto, era o maior número que existia naquela época. E o talento era a moeda mais cara que se tinha na época. Então Jesus está apresentando aqui a dívida maior que uma pessoa podia ter naquele período. A maior dívida que alguém poderia ter com outra pessoa é essa dívida de 10.000 talentos. E é essa dívida que o servo tem com o rei. Para conseguir pagar essa dívida, nem que aquele servo trabalhasse todos os dias da sua vida, recebendo um salário alto, sem férias, sem folga, sem descanso, ele não conseguiria nem mesmo uma fração daquele dinheiro. A dívida era impagável. E no versículo 25, diz que o servo não tinha como pagar, e o rei colocou que ele e sua casa deveriam ser vendidos para que a dívida fosse paga. Só que mais uma vez, ainda que todos os escravos, toda a família, a mulher, os filhos e tudo que ele tinha de bens fosse vendido, ele não iria conseguir pagar nem uma fração daquela dívida, porque era uma dívida impossível de você pagar. E essa é a primeira coisa que Jesus coloca para a gente no começo da história. Um servo, um homem, que tinha uma dívida impossível de ser paga com o rei. E o que isso tem a ver com a gente? A Bíblia vai ensinar que todos os pecadores estão em dívida com Deus. Todos pecaram. Romanos capítulo 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Eclesiastes capítulo 7 diz: pois não há um só homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então a primeira coisa que a Bíblia mostra para a gente é: todos somos pecadores e todos temos uma dívida com Deus. E a dívida que nós temos com Deus, a oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, qual que é a imagem que a Bíblia vai usar para explicar o pecado que eu tenho contra Deus? É a imagem de uma dívida. Todos os pecadores estão em dívida com Deus. E a dívida que nós temos com Deus não pode ser paga. Nós não conseguimos pagar
a nossa dívida com Deus. O Salmo de número 49, ele diz assim: nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão, nem por ele oferecer um resgate a Deus, pois a redenção de uma vida é caríssima, tanto que os seus recursos não são suficientes para que continue a viver para sempre e não veja a sepultura. Salmo 49, 7. Então, assim como aquele servo tinha uma dívida impossível de ser paga com o rei, todos nós somos pecadores e todos nós temos uma dívida que nós não conseguimos pagar. Não importa o quanto de boas obras você faça, não importa o quanto de disciplinas espirituais você tenha, não importa o quanto dinheiro você oferte, você nunca vai conseguir pagar a sua dívida de pecador com Deus. Porque a redenção de uma vida é caríssima e nenhum dos nossos recursos são suficientes para isso. Tanto que quando Jesus ele chegava diante das pessoas e perdoava o pecado delas, essa afirmação de Jesus de que ele estava perdoando os pecados era uma afirmação de que Jesus era Deus. Tanto que esse foi o motivo pelo qual Jesus foi crucificado. O crime que Jesus foi acusado foi o crime de blasfêmia, que era o crime de ter afirmado ser igual a Deus. Como que ele fez isso? Se eu ofendo uma pessoa, eu estou em dívida com aquela pessoa. E quem pode me perdoar é a pessoa que eu ofendi. Então, o que Jesus fazia era, ele chegava para uma pessoa que havia ofendido outra pessoa e perdoava ela. Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas aí você pensa assim, mas eu não pequei contra você, eu pequei contra aquela pessoa. Só que todos os pecados que nós cometemos são cometidos contra o próximo, mas também são cometidos contra Deus. Todo pecado, não importa qual seja ele, você não está apenas ferindo a pessoa. Quando você fofoca, quando você adultera, quando você comete um divórcio, quando você ofende um irmão, quando você fere alguém, você não está apenas ferindo aquela pessoa, mas você está também ofendendo a Deus. Por isso que quando Jesus chegava para a pessoa e dizia, os teus pecados estão perdoados, era uma afirmação de que ele era Deus. Porque todos os pecados que aquela pessoa havia cometido, foram cometidos contra ele também. Então a primeira coisa que a gente aprende no começo dessa parábola é, todos nós somos pecadores, todos nós estamos em dívida com Deus, a nossa dívida com Deus ela é impagável, não importa o que você faça, não importa o quanto você trabalhe, não importa o quanto você sirva no ministério, a sua dívida com Deus não pode ser paga. Mas a parábola continua, e o versículo 27 diz, comovido o senhor daquele servo o soltou e perdoou-lhe a dívida. Aqui a gente vai aprender um pouco sobre o que é o perdão nas Escrituras, qual que é a imagem do perdão. Aquele rei poderia prender aquele servo e fazer justiça? Poderia. Se ele fizesse isso, se ele condenasse esse servo que estava devendo ele seria injusto? Não. Ele estaria saldando a dívida. Mas como que o rei escolheu agir? Ele escolheu agir por graça e misericórdia. Ele não deu àquele servo o que ele merecia e deu a ele o que ele não merecia. Ele perdoou a dívida e deu a ele liberdade. Foi assim que o rei agiu com o servo. Mas a pergunta é, esse dinheiro que o primeiro servo devia para o rei, será que esse dinheiro fez falta nos cofres do rei? Fizeram muita falta. Era uma dívida muito alta. Mas o que o rei estava fazendo quando ele decidiu perdoar aquele servo? Ele estava arcando com um prejuízo que aquele perdão iria trazer. E essa é a imagem do perdão na Bíblia. Sempre que você perdoa alguém, você precisa arcar com o prejuízo daquele perdão. A Bíblia ela vai revelar que Deus perdoa os pecados daqueles que confiam em Jesus. Então, se você se arrepende dos seus pecados e coloca a sua fé em Jesus, você recebe perdão. Então, o perdão ele é de graça para nós que recebemos.
mas ele custa muito para Deus que oferece o perdão. Qual foi o preço do nosso perdão, do perdão dos nossos pecados para Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. O preço do meu perdão, para que eu possa levantar as minhas mãos e adorar a Deus, para que eu possa orar e ser ouvido, para que eu possa ter uma vida eterna, o preço dos meus perdões, dos perdão dos meus pecados, foi o Filho de Deus. Esse foi o prejuízo que Deus teve que arcar para que nós fôssemos perdoados. Deus não poderia apenas esquecer os nossos pecados. Ele não poderia apenas ignorar os nossos pecados, porque isso seria injusto. O que Deus faz é, Ele perdoa a nossa dívida e Ele arca com o prejuízo da nossa dívida. Então, assim como o rei teve um prejuízo enorme para perdoar aquele servo, Deus teve uma perda imensa para poder nos perdoar. Eu queria ler com vocês Isaías 53, para a gente ter uma noção do quão caro foi o nosso perdão para Deus. Isaías 53. Isaías capítulo 53 vai falar sobre o instrumento e o meio pelo qual Deus derramou perdão sobre os pecadores. Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza para que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados e perdidos como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Ele foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Lhe deram uma sepultura com os ímpios, e com o rico ele esteve na sua morte, embora nunca tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor foi agradável esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores fez intercessão. Então é sobre isso que o Evangelho fala para a gente. Sobre uma dívida imensa que nós temos com Deus e sobre o Deus que decidiu nos perdoar e lidar com o alto preço das nossas dívidas. Deus, ele poderia
revelar a sua glória e ser glorificado fazendo justiça, condenando os pecadores. Mas ele escolheu agir em misericórdia e nos derramar perdão por meio de Jesus. Assim como o servo que teve misericórdia, assim como o rei que teve misericórdia daquele servo e o perdoou, e arcou com o prejuízo da dívida, Deus nos perdoou, teve misericórdia de nós, nos perdoou e arcou com o prejuízo da dívida. Então, a primeira coisa que a gente viu, a nossa dívida com Deus, ela é tão imensa quanto a dívida daquele primeiro servo com o rei. É uma dívida impagável. Mas a dívida foi paga. Assim como o rei arcou com o prejuízo daquele servo, Deus arcou com o prejuízo do nosso perdão. O perdão, ele é de graça para nós que recebemos, mas ele é caro para o Deus que nos oferece. E isso é a base para o que a gente vai falar logo em seguida. O perdão é de graça para quem recebe, mas ele custa caro para quem oferece. Olha a continuação da parábola, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o conservo, caindo aos pés, suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que a dívida fosse paga. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo mau, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo ao carrasco até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também vos fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então o primeiro servo foi perdoado. Ele recebeu uma grande manifestação de amor do rei. Mas o que a gente viu na história? Ele não passou adiante aquele amor que ele havia recebido. Ele foi perdoado, mas ele não quis perdoar. Ele foi amado, mas ele não quis amar. A dívida que o segundo servo tinha com o primeiro, vai dizer que era de 100 denários. Pra você ter uma ideia, se aquele servo, o primeiro, trabalhasse a vida inteira, ele não iria conseguir pagar a dívida que ele tinha com o rei. Mas se o segundo servo, que devia 100 denários, trabalhasse 3 meses, ele pagava a dívida. O segundo devia 100 denários, o primeiro devia o equivalente a 60 milhões de denários. Então Jesus está apresentando para a gente uma pessoa que tinha uma dívida altíssima e foi perdoada, e uma pessoa que teve a dívida pequena, não perdoada por aquele primeiro que foi perdoado. E o que isso tem a ver com a gente? Colossenses capítulo 3, versículo 12 e versículo 13. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também os outros. Então, qual é o ensinamento principal que Jesus queria transmitir com essa parábola para os seus discípulos, para aqueles que o seguem, e isso inclui a gente? Que se Jesus morreu para perdoar a dívida infinita que você tinha com Deus, por que você não pode perdoar a dívida finita que Ele tem com você, que o próximo tem com você? Se Deus enviou Jesus para que a dívida
imensa que você tinha fosse paga e perdoada, por que você não pode perdoar a dívida pequena que alguém tem com você? Porque todo pecado gera uma dívida. Todo mundo, todas as pessoas que ofendem a você, elas estão em dívida com você. Só que a dívida que elas têm com você é muito inferior à dívida que você tinha com Deus. Você nunca vai perdoar alguém mais do que você foi perdoado por Deus. Você nunca vai ser mais humilhado por alguém do que Jesus foi humilhado pelos pecadores. Então, o que Jesus está dizendo é, assim como é absurdo que aquele servo, o primeiro servo que teve a sua dívida imensa perdoada, não perdoou aquele que tinha dívida menor, é absurdo que um seguidor de Jesus se recuse a perdoar a dívida pequena que uma pessoa tem com ele, sendo que ele teve a sua dívida imensa perdoada por Deus. Então, como que nós devemos perdoar? Nós devemos perdoar da mesma forma que nós fomos perdoados. A gente leu Colossenses 3:13. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E como foi que Deus nos perdoou? Ele nos perdoou arcando com o prejuízo do perdão. Então, como que na prática eu posso perdoar uma pessoa e não cobrar o preço do pagamento? Como que eu perdoo alguém como o Senhor me perdoou? Primeira coisa, você se recusa a ferir a pessoa que ofendeu e pecou contra você. Se o perdão é uma dívida que a pessoa tem com você, e ao perdoar, você está perdoando aquela dívida e dizendo que você vai arcar com o prejuízo, você não pode cobrar o pagamento daquele pecado para aquela pessoa. Só que existem algumas formas que nós tentamos extrair o pagamento de maneira sutil. E uma delas é isso, ferindo a pessoa que ofendeu a gente. Então, a pessoa pecou contra a gente, nós perdoamos, dizemos que ela está perdoada, mas ao longo do tempo nós vamos ferindo ela. E essas feridas que nós fazemos nela é a forma como nós estamos recebendo o pagamento pela ofensa que ela nos fez. Então, se recuse a ferir a pessoa que ofendeu você. Não fique lembrando do que aconteceu no passado. Não fique numa discussão, numa polêmica, lembrando e jogando na cara da pessoa aquilo que ela cometeu contra você. Porque essa é uma forma de você extrair o pagamento da dívida que ela tem com você. Não fique sendo mais exigente com aquela pessoa do que você é com outros. Porque essa exigência que você tem com aquela pessoa é a sua forma de extrair o pagamento da dívida. E não se afaste da pessoa, porque negar a ela a sua presença é a forma como você está extraindo o pagamento da dívida que ela tem com você por causa do pecado. Se você de fato perdoou a pessoa, você tem que arcar com o prejuízo. Você não pode cobrar dela. Você não pode exigir que ela pague uma dívida que você diz que perdoou. Imagine se o rei da parábola tivesse perdoado aquela dívida e tivesse prendido aquele servo. Nós diríamos que ele disse que perdoou, mas extraiu o pagamento da dívida por meio da prisão. A mesma coisa seríamos nós, se disséssemos que perdoamos alguém, mas ao longo do tempo nós vamos ferindo a pessoa. Essas feridas se tornam um pagamento do pecado. Se você perdoou, arque com o prejuízo do perdão. Ele é seu. Porque a dívida que a pessoa tinha era com você. Se você perdoou a dívida, você precisa lidar com o prejuízo. Segunda coisa, não fale mal da pessoa que você perdoou. Se a pessoa ofendeu você, feriu você, pecou contra você, e você perdoou ela, você não pode falar mal dela para os outros. Você não pode diminuir ela aos olhos dos outros. E às vezes a gente faz isso, a gente fala mal de alguém para outra pessoa, dizendo que nós estamos apenas avisando aquela pessoa de quem aquela outra é. Mas essa é uma forma de nós extrairmos o pagamento da dívida. A pessoa pecou contra mim, então eu vou falar mal dela, vou contaminar a reputação dela na igreja, e esse vai ser o meu pagamento da dívida. A reputação dela é o meu pagamento.
Se você perdoou alguém, arque com o prejuízo e não fale mal dela. Em terceiro lugar, você perdoou a pessoa? Não fique lembrando do mal que a pessoa fez, só para ficar se sentindo superior a ela. Então, às vezes, a pessoa peca contra você, você pode não falar mal dela, você pode não ferir ela, mas você fica lembrando no seu coração constantemente, para que você possa lembrar o tempo todo: eu sou melhor do que ela. Se você pensa, eu nunca teria feito o que ela fez, você não consegue perdoar a pessoa. Se a sua mentalidade é: eu não sou tão pecador quanto ela, eu não cometeria o mesmo pecado que ela cometeu, então você nunca vai conseguir perdoar uma pessoa, porque você sempre vai achar que você está em um nível superior a ela. Você perdoa alguém, não fique lembrando, não fique trazendo à memória, não fique lembrando no coração o que aquela pessoa fez apenas para se sentir melhor. Você perdoou, então arque com o prejuízo do perdão. Então nós não perdoamos alguém para merecer o perdão de Deus. Quando Jesus diz, na oração do Pai Nosso, perdoa-nos assim como nós temos perdoados, perdoa nossas dívidas assim como nos perdoamos os nossos devedores, Jesus está dizendo que eu devo perdoar alguém porque eu tenho um Deus que é perdoador. Então eu não perdoo para ser perdoado. O meu perdão é a consequência de eu ter um relacionamento com um Deus que é perdoador. Não faz sentido eu carregar o nome de Deus, dizer que eu sou cristão e eu não exercer perdão. Porque o meu Deus, a identidade dele, ele é um Deus perdoador. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, se nós paramos de dar perdão às pessoas que nos ofendem, isso é porque nós paramos de receber perdão do Senhor. É porque eu parei de orar e reconhecer diante de Deus os meus pecados. Se eu não consigo mais liberar perdão, é porque eu não recebo mais perdão de Deus. E se eu não recebo mais perdão de Deus, é porque eu não tenho mais noção dos pecados que eu tenho. Nós sempre vamos ter algum pecado a confessar a Deus quando nós formos orar. Então, se você não consegue mais liberar perdão, é porque você não recebe mais perdão de Deus. E se o perdão que você recebe de Deus ele é grande, não faz sentido você ministrar ao próximo um perdão pequeno. Se Deus perdoou os seus grandes pecados, não faz sentido você negar perdão aos pecados que alguém cometeu contra você. Porque o seu Deus é um Deus perdoador. Se você está cheio de perdão, você transborda perdão. Então, quando nós lemos essa parábola e ouvimos e entendemos isso sobre o perdão, que o perdão que Deus nos dá não é apenas um presente, mas é uma mentalidade, que agora eu tenho que reproduzir, que agora eu tenho que manifestar, nós podemos pensar e chegar à seguinte conclusão: é muito difícil perdoar. Eu não tenho condições de perdoar uma pessoa como Deus me perdoou. Eu não tenho condições de perdoar alguém sem extrair o pagamento da dívida. E é justamente por isso que Jesus, ele é o único que tem recursos suficientes para perdoar alguém totalmente. Então, o que eu tenho que fazer quando eu precisar perdoar alguém? Eu preciso receber o perdão de Jesus primeiro. Se alguém ofendeu a você e você não consegue perdoar essa pessoa, o primeiro passo para resolver isso não é ir até a pessoa novamente e pedir perdão, e tentar pedir perdão, e tentar perdoar ela. O primeiro passo é você ir até Deus e se encher do perdão de Deus. E então você ministrar o perdão que você recebeu de Deus à pessoa. Você não consegue perdoar alguém? Não vá até ela, vá até Deus primeiro. Depois que você recebeu o perdão de Deus, você ministra o perdão à pessoa que ofendeu você. E se você é cristão e vive numa igreja, perdão é algo extremamente necessário para a comunidade. Se você vive em família, na sua casa,
perdão é algo extremamente necessário para a saúde do lar. Se não existe perdão, não vai existir comunidade, amor, paz, não vai existir vida, não vai existir shalom de Deus. O perdão, ele é extremamente necessário. Sem perdão, não existe cristianismo. Sem perdão, não tem evangelho. Sem perdão, não existe igreja. Então, é muito importante que nós entendamos o perdão que recebemos de Deus e o perdão que nós temos que ministrar ao próximo para que isso aqui dê certo. Para que as décadas que a gente gasta de pregação do evangelho, de oração, de leitura bíblica, de edificação de uma igreja, de edificação de um ministério, para que isso tudo possa dar certo, possa valer a pena, a peça do perdão, ela é fundamental. Então, se você não consegue perdoar, vá até Jesus e se encha do perdão dele. Quando nós perdoamos alguém, nós estamos participando daquilo que Deus está fazendo no mundo. Porque uma das coisas que Deus faz na terra é perdoar pecadores. Sempre que você perdoa alguém que pecou contra você, você está cooperando com a obra que Deus faz na terra. Você está perdoando e está cooperando com Deus. E quando você perdoa, você está trabalhando não apenas para Deus e com Deus, mas está trabalhando do jeito que Deus trabalha. Você está usando o mesmo instrumento que Deus usa. Você está perdoando. Então, o que é o perdão? É abandonar o pagamento da ofensa por uma outra prioridade. Qual? O relacionamento. O rei perdoou aquele primeiro servo para que eles pudessem continuar tendo um relacionamento e para que aquele servo tivesse um relacionamento com a sua família. Se não houvesse perdão, tudo seria rompido. E Deus arcou com o custo do nosso pecado para que Ele tivesse um relacionamento conosco. Então, o perdão, ele é sempre exercido porque nós temos uma prioridade: manter o relacionamento. Se o relacionamento não é a prioridade do seu coração, então você não vai conseguir perdoar. Se o relacionamento que você tem com o cônjuge, que você tem com a sua família, que você tem com seus líderes, que você tem com o seu pastor, que você tem com seus irmãos em Cristo, se o relacionamento saudável não é prioridade, você vai achar que o perdão é desnecessário. Mas se você quer um relacionamento de aliança, você vai se esforçar para exercer o perdão. Então, Jesus, ele compartilha essa parábola com a gente para nos ensinar sobre o quão alto é a nossa dívida com Deus, o quanto Deus gastou para nos perdoar e que agora, cheios do perdão de Deus, todo aquele que nos ofender e pedir perdão, nós precisamos perdoar. Então, essa é a instrução de Jesus para os cristãos. Alguém ofendeu você e se arrependeu? Perdoe. Alguém lhe pediu perdão? Faça aquilo que o Senhor fez com você. Amém? Então essa parábola ela é sobre essa situação específica. Mas e quando há uma situação de pecado e ofensa e a pessoa que ofendeu não reconhece o seu pecado e não pede perdão? Porque na parábola, tanto o primeiro servo quanto o segundo servo pediram perdão, reconheceram a sua dívida, reconheceram o seu pecado, pediram perdão, se arrependeram, e o primeiro servo recebeu o perdão do rei. Mas e quando há uma situação, na nossa família, na nossa igreja, no nosso ministério, em que alguém peca contra nós, mas ela não reconhece o pecado, mas ela não percebe que pecou, mas ela não se arrepende, ela não pede perdão? Como que eu devo lidar com ela? Eu devo perdoar ela ou o que eu tenho que fazer? Aqui em Mateus 18, nós lemos a parábola, do versículo 23 até o versículo 35. Mas antes disso, Jesus ensinou uma outra coisa. Em Mateus 18, Jesus ensina como lidar com pessoas que se arrependem e como lidar com pessoas que não se arrependem. Como que você lida com pessoas que se arrependem? A parábola do servo que foi perdoado e não quis perdoar. Você lida com ela ministrando o perdão que você recebeu do rei.
E a pessoa que não se arrepende? Mateus 18, versículo 15. Quando alguém pede perdão, nós devemos perdoar. Quando alguém não pede perdão, nós devemos chamar a pessoa e confrontar ela. Mateus 18, 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vá a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão, ganhaste o relacionamento. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas testemunhas, para que toda a palavra se confirme pela boca de 2 ou 3. Se ele se recusar a ouvir as testemunhas, dize-o à igreja. E se também ele se recusar a ouvir a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então, Mateus 18, versículo 15, Jesus vai ensinar a gente a lidar com pessoas que não se arrependem do pecado e da ofensa que cometeram. Se a pessoa que se arrepende pede perdão, nós perdoamos. A pessoa que não se arrepende, não pede perdão, nós chamamos, nós vamos até ela e nós confrontamos ela com a palavra. Lá na nossa igreja, nós temos a escola de membresia, que é meio que as reuniões que as pessoas participam antes de se tornarem membros. E algo que nós temos uma lição, uma aula, um encontro só para falar, é sobre Mateus capítulo 18, o processo de disciplina e confrontação dentro da igreja. Porque o pecado dentro da igreja, ele é algo que suga a vida da igreja, ele é algo que diminui a presença do Espírito Santo, ele é algo que diminui o ambiente profético, diminui aquilo que Deus está fazendo no ambiente, porque o pecado ele vai corroendo a igreja. Então Jesus disse, o pecado tem que ser lidado. Pecado reconhecido e arrependido, perdoado. Pecado não reconhecido, ele é confrontado. Então lá na escola de membresia, a gente fala sobre esses 3 estágios de confronto. O primeiro estágio, se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Então, o primeiro estágio da disciplina e do confronto. Alguém pecou contra você, você não chama ninguém. Você não chama líder, você não chama pastor, você vai até a pessoa, abre a Bíblia e diz, você pecou porque está escrito isso, 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 e você pecou. Se a pessoa reconhecer o pecado e se arrepender, você ganhou aquele relacionamento. O objetivo de Jesus colocar que o primeiro confronto tem que ser individual é justamente para preservar aquela situação. É justamente para que aquilo não se espalhe. Então a ordem de Jesus aqui é, alguém pecou contra você e não se arrependeu, chame a pessoa. Repreenda ela a sós. Mas se você chamou a pessoa, repreendeu e ela não te ouviu, agora ele diz, leve 1 ou 2 testemunhas. Na escola de membresia, a gente aconselha a pessoa a levar um líder, um pastor, alguma autoridade espiritual sobre aquela pessoa. E aí vocês vão abrir a palavra e vão entender o que aconteceu, qual foi o pecado cometido e explicar a necessidade de arrependimento. Porque qual que é o objetivo de Mateus 18, a partir do versículo 15? É que o pecado seja eliminado da congregação. É que aquela situação seja resolvida e o pecado não permaneça. Mas se a pessoa não ouvir no segundo estágio, Jesus disse que tem o terceiro passo, que é o quê? Dizer à igreja. Algumas igrejas são grandes, algumas são pequenas. Quando a igreja é grande, a gente aconselha a levar ao presbitério. Diz-o à igreja, leve ao presbitério toda a situação de pecado que está acontecendo e vamos tentar resolver isso. O objetivo é que haja arrependimento por aquele que cometeu o pecado. Se não houver arrependimento, olha o que Jesus diz, considere-o como gentil e publicano. O que significa isso? As igrejas mais antigas chamam isso de excomunhão.
que é o que Paulo faz em 1 Coríntios, expulsa a pessoa da igreja. Só que esse expulsar a pessoa da igreja não é proibir ela de estar na igreja, no templo. É que ela agora é considerada incrédula, gentil e publicano. Ela não é mais considerada cristã, ela não é mais reconhecida como alguém que segue a Jesus, ela é reconhecida como um incrédulo, que tem que ser alvo de compaixão, misericórdia e evangelismo. E por que nós retiramos a pessoa da vida da igreja? Por que a gente diz que ela não ceia mais, ela não pode mais batizar, ela não pode mais pregar, ensinar, carregar o nome de cristão? É para que o pecado não se espalhe pela igreja e outros sigam o coração carnal daquela pessoa. Porque a prioridade de Jesus é apresentar, a prioridade do Espírito Santo é apresentar para Jesus uma noiva sem mácula, santa. E para que isso aconteça, não pode haver pecado na igreja. E aí chega ao terceiro estágio e a pessoa é retirada da vida da igreja e ela é alvo agora de evangelismo. Ela deve se investir na vida dela, deve se orar por ela, deve se evangelizar ela, deve se exortar ela o tempo todo. Você é incrédulo, você não é convertido, você pecou, não reconheceu o seu pecado, que está identificado nas Escrituras, você quer permanecer em pecado e permanecer em Cristo, mas isso é impossível. Então, se arrependa dos seus pecados, crê em Jesus e seja salvo. Por isso que Jesus disse, logo depois de falar sobre isso, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, o reconhecimento que aquela igreja faz, essa pessoa não é mais cristã, isso é algo que é desligado na terra e tem sido desligado no céu. Quando a igreja reconhece que a pessoa não é cristã, ela está apenas reconhecendo algo que já é verdade nas regiões celestiais. Aquela pessoa ama mais o pecado do que ao Senhor. Ela prefere permanecer em pecado do que se arrepender e largar as obras mais. Tem um comentarista que ele vai dizer o seguinte: é possível pecar em novas áreas, levando assim a frequente necessidade de perdão, mas continuar cometendo o mesmo pecado repetidas vezes contra outra pessoa demonstra geralmente que nunca houve verdadeiro arrependimento. Assim, é tanto inválido quanto prejudicial aplicar os chamados bíblicos ao perdão a situações de abuso contínuo, em que padrões repetitivos de comportamento destrutivo continuam sem nenhuma mudança, não importando o quanto a pessoa diga que lamenta. Continuar oferecendo perdão a uma pessoa que não se arrependeu, sem que haja intervenção, cria um processo em que a circunstância e a estrutura favorece a perpetuação do abuso e do pecado. Se você continua oferecendo perdão a uma pessoa que não se arrepende, você está prejudicando o corpo de Cristo. Se você continua oferecendo perdão para uma pessoa que continua a repetir os mesmos erros, você não está cooperando para que a igreja que vai ser apresentada para Jesus seja uma igreja santa, sem ruga e sem mácula. Os ofensores não são ajudados quando são perdoados sem arrependimento. Eles são involuntariamente incentivados a continuar com seu comportamento destrutivo e incentivam outros a participarem da mesma prática. Então, Mateus 18, Jesus ensina a gente a como lidar com pessoas que pecam e se arrependem e pessoas que pecam e não se arrependem. Pessoas que pecam e se arrependem devem receber o perdão e toda a ajuda possível para não repetirem os mesmos erros. Pessoas que pecam e não reconhecem que estão pecando, elas precisam ser confrontadas pela Bíblia e pelo corpo de Cristo. Não pode haver pecado na igreja, não pode haver dívida na igreja. Ou a dívida é perdoada, ou o devedor é retirado. Amém? Então eu queria compartilhar um pouco disso essa noite, porque eu creio que Deus chamou cada pessoa aqui
para construir algo nessa cidade. E para que essa construção contenha a presença do Espírito Santo, é importante que a gente siga aquilo que o Espírito Santo deixou na palavra. Se nós queremos ser uma comunidade, uma igreja que possui a presença de Deus nela, que possui o nome de Jesus, que carrega o nome de Jesus, nós temos que seguir as instruções bíblicas que Jesus deixou para que a igreja possa fluir, para que a igreja possa se desenvolver. Então, eu queria compartilhar essa instrução com vocês, porque eu não sei como é aqui, mas lá de onde eu vim, perdão e confronto é algo extremamente necessário. Em cada ministério, em cada família, em cada casamento, nós temos visto que perdão é extremamente importante para que Deus possa permanecer naquilo. Nós temos visto que o confronto é importante para que as pessoas abandonem as más obras, para que as pessoas abandonem os pecados. Amém? Então eu queria convidar você para ficar de pé e nós vamos orar para que o Espírito Santo nos capacite a viver isso que Ele deixou na sua palavra para a gente. Se no seu coração queima que essa casa contenha a presença de Deus, que o Evangelho seja visível para o mundo, se no seu coração você tem o desejo de que aquilo que Deus entregou para os líderes dessa casa, para que essa construção dê certo, para que essa construção agrade a Deus, nós todos, não é só um grupo da igreja, não são só os líderes, os pastores, os diáconos, os missionários, os ministros de adoração, toda a igreja, todo cristão precisa crer na palavra de Deus, precisa crer em Mateus 18, precisa crer na parábola que nós compartilhamos essa noite. Nós precisamos exercitar perdão e exercitar confronto para que o Senhor possa vir e moldar a nossa igreja para que ela seja a igreja de Efésios, santa, sem mácula, sem ruga e cheia da glória de Deus. Senhor, nós apresentamos para o Senhor essa noite os muitos pecados que nós temos cometido. Nós falamos com o Senhor, cercados por uma multidão de pecados, por uma multidão de transgressões. Mas nós olhamos para o Senhor, porque na Tua palavra diz que nós podemos nos achegar ao trono da graça, porque as nossas dívidas não são mais nossas. O Senhor cravou o escrito de dívida que era contra nós na cruz. O Senhor nos perdoou e arcou com o prejuízo dos nossos pecados. Nós oramos para que a instrução que nós recebemos essa noite, que ela encha a nossa mente, que ela encha nosso coração, que o Senhor venha com Teu Espírito Santo e produza em nós a capacitação, a capacidade de nós obedecermos ao Senhor. Nós queremos ser obedientes ao Senhor. Nós queremos ser obedientes ao Senhor ao perdoar. Nós queremos ser obedientes ao Senhor ao confrontar o pecado de nossos irmãos. Jesus, o nosso interesse é que o Senhor venha, é que a Tua glória, que a Tua presença esteja aqui em nosso meio, no meio da congregação, no meio do arraial, que a Tua presença esteja aqui conosco. Nos ensina a preparar o ambiente para o Senhor, nos ensina a preparar um lugar para que o Senhor more conosco. E o Senhor não mora onde existe pecado, o Senhor não mora onde existe dívida, o Senhor não mora onde existe rancor. Por isso derrama sobre nós o espírito do perdão, derrama sobre nós o espírito de santidade, que não tolera o pecado, que não tolera a transgressão, que não tolera a iniquidade. Visita-nos, Senhor, que o Teu Evangelho mude as raízes do nosso coração, que o Teu Evangelho mude o nosso comportamento, mude a nossa ação e a nossa reação. Espírito Santo, que nós venhamos amar a Tua palavra, amar os Teus mandamentos,
guardar os teus mandamentos. Coloque em ordem tudo aquilo que está fora de ordem. Coloque os nossos corações em ordem. Que o pecado não ocupe o lugar principal no nosso coração. Que o desejo por santidade, por redenção e por reconciliação preencha o nosso coração. Então a palavra diz que nós somos ministros da reconciliação. Nós somos ministros de um evangelho que oferece perdão aos pecadores. Nós somos ministros de um evangelho que diz que a ira de Deus está contra o pecado. Então Deus nos enche do teu Espírito, nos dá um coração segundo o teu coração, um coração perdoador e um coração que não tolera o pecado. Em nome de Jesus.